Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 25 de novembro de 2021, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, quinto amanhã, graças a Deus, batemos mais um bilhete ontem. Se não me engano, agora foi o quinto bilhete seguido aqui no canal. Apenas anulou a odd do Atlético Mineiro, mas não tem problema, recalculou o lucro dos outros jogos. E eu falo sempre que quando é jogo perigoso, a gente vai com empatezinho, anula que a gente fica safe. Também batemos o bilhete do Instagram. Vou deixar aqui o arroba se você não me tem. O que acontece? Quando eu tenho uma grade boa, além de deixar o bilhete aqui, eu deixo um bilhete lá também. Um bilhete um pouquinho mais arriscado. Também dou umas dicas para vocês, então não deixe de seguir lá. Conto com a sua presença, dando aquela força lá também. Beleza? Então é o seguinte, vamos ver o que a gente tem para amanhã. Amanhã a gente tem Europa League, tem Conference League, tem Campeonato Egípcio, temos o Brasileirão e ainda temos um jogo aqui do Campeonato Argentino. Só que antes de começar, eu preciso avisar que a Bet7 está oferecendo um bônus de dobrar o valor do depósito para novos usuários até R$500. Então você entrar com 100 ganha mais 100, você entrar com 200 ganha mais 200 até 500. Só que assim, não deixe de ler as regras e regulamentos, gosto sempre de lembrar. Vou deixar aqui no comentário fixado o link. Você entra no link e dá uma lida lá, por quê? O bônus, para ele ser transformado em dinheiro, ele precisa cumprir os requisitos que a gente chama de rollover. São tantas apostas, tem casa que pede também entrar no número mínimo de odd. Então dá uma lida no banner, dá uma olhada nas regras e regulamentos para ver se realmente vale a pena para você, se você vai cumprir, vai conseguir cumprir esses requisitos e aí transformar esse bônus em dinheiro, porque se você conseguir, aí vale a pena demais, tá? Bet7, siga seu instinto. Então bora lá, vamos começar aqui então. Primeiro jogo que eu tenho às 2h45 pela Liga Europa é o jogo do Bet, que vai receber o Ferencváros. Esse jogo vai ser na Espanha. Para quem não conhece, o Ferencváros é um time da Hungria, é um time até dominante da Hungria, porém quando está pegando os times aí mais fortes de outros países está sofrendo muito. Vamos dar uma olhada na classificação. O Betis é o segundo colocado, tem 4 jogos, tem 2 vitórias, um empate, uma derrota, fez 8 gols, sofreu 9, é um time bem over, está com média aqui de mais de 4 gols por partida. E o Ferencváros é o saco de pancada do grupo, em 4 jogos ainda não venceu nenhum, fez apenas 4 gols e sofreu 10, também é um time over. Tá legal? O detalhe interessante é que esse grupo tá muito embolado. O Leverkusen tem 10, é o primeiro. O Betis é o segundo com 7, o Celtic é o terceiro com 6. Todo mundo tem chance aqui de classificar. E só para quem não sabe como funciona na Liga Europa, o primeiro colocado ele vai para as oitavas de final. O segundo colocado ele vai para uma fase anterior, que é o 16avos. E o terceiro colocado ele ganha uma vaga na Conference League, que é uma liga inferior. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Betis dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, é um time over. Ferencváros dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols também é o time over. Dito isso, o que eu tenho? O Bet jogando em casa, precisando muito vencer para conseguir a classificação, pegando o time que já está eliminado, é jogo para ele vencer, tá? Essa odd é baixa? É baixa, porém vejo com grande probabilidade dele vencer. Se você gosta também de trabalhar com odd baixa, pode ser uma boa para a vitória. Para quem também tem muita confiança no Bet, dá para entrar no handicap asiático -1. Se a gente está acreditando que o Bet vai vencer por 2 gols de diferença e jogando em casa ele tem tudo para vencer bem também. Uma outra coisa que dá para explorar é o mercado de gols, mercado de mais de gol e meio, porque o Bet está jogando em casa, ele vai ter que se expor, ele precisa ganhar de qualquer jeito. E o Ferencváros está nem aí fora do Brasil, está jogando tranquilo, pode acabar fazendo um gol no contra-ataque, pode acabar levando mais de gol, que é a tendência. Então, quem quiser ficar no mercado de gols, até por serem 2 equipes over, também tem muita chance de acontecer. Placar para mim desse jogo, 3-1 para o Bet. O outro jogo que eu tenho aqui do grupo é do Bayer Leverkusen contra o Celtic. Esse jogo aqui já é um pouquinho diferente, porque é um confronto direto, é um jogo muito, muito legal de assistir. O Leverkusen é o primeiro do grupo, já tinha comentado, tem 10 pontos. Ele, em 4 jogos, fez 11 gols, sofreu apenas 2. Ele tem média de quase 3 gols por partida. O ataque é um time que sofre poucos gols. Já o Celtic, em 4 jogos, tem 2 vitórias e 2 derrotas. Fez 8 gols e sofreu 10. O Celtic tem média de mais de 4 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico? O Bayer Leverkusen não perde há 3 partidas. O Celtic vem de 3 vitórias seguidas, 9 jogos de invencibilidade. Até porque o Celtic também é um time muito dominante no campeonato dele da Escócia, que praticamente só tem o Celtic e o Rangers. Vamos lá para essa partida aqui. O Bayer Leverkusen, se ele vencer, ele já está automaticamente classificado. Vai jogar em casa na Alemanha, tem um time muito melhor que o do Celtic.
e ele tem tudo para vencer e eu cravo sim essa vitória. Só que como eu sou um cara mais safe e eu tenho uma odd aqui de 1,50, eu prefiro explorar um Leverkusen empate anula, até porque se o Bayern empatar esse jogo, ele garante a classificação. Não em primeiro, mas ele já garante a classificação se empatar. Então, em caso de empate, eu prefiro ficar safe. Então, uma outra coisa que dá para explorar é o mercado de gols, porque eu tenho o Celtic, que ele precisa se expor, tá? O empate para o Celtic não é bom, então ele não pode ficar só na defesa contra o Leverkusen. Eu acredito que pelo estilo de jogo do Leverkusen, o Leverkusen vai jogar em cima do Celtic, tem um time melhor, e o Celtic também ele vai, em determinado momento, ele vai ter que se expor e a chance da gente ver gols é muito grande, principalmente depois de sair o primeiro gol. Tá legal? Dá para cravar aqui o mais de 1,5 no safe do Mundo Bet e dá para cravar também para quem é um pouquinho mais ousado o mais de 2,5 gols. A gente vai falando, você só bota 1,5 gol, mercado de gols, eu só entro em 1,5 gol, tá? É a minha forma, é a forma que eu adoto para apostar em bilhete. Eu só entro em vitória, né? Se eu não tiver muita confiança, eu entro com empate anula. Até se eu tiver uma odd legal, eu entro com empate anula e mercado de gols mais de 1,5 gol. Só que eu sempre dou outras possibilidades para quem gosta de buscar uma odd mais alta. Igual agora eu falei 2,5 gols. Tem jogo que eu falo do ambas marcam também. Só que eu, Christian, eu entro em mais de 1,5 gol. É o meu estilo conservador. Dito isso, 2-1 para mim pro Leverkusen. Também às 2h45, indo agora para outro grupo, eu tenho o Rapid Viena, que é da Áustria, e o jogo vai ser na Áustria, que vai enfrentar o West Ham da Inglaterra. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O West Ham é o líder do grupo e o Rapid Viena é o lanterna. Só que o Rapid Viena, ele tem muita chance de classificação também. Porque aqui, ó, do segundo, do terceiro e do quarto, todos eles têm chance de parar na segunda posição. Tá muito embolado esse grupo aqui na parte de baixo. O West Ham em 4 jogos tem 3 vitórias e um empate, fez 9 gols, sofreu apenas 2, tá voando. E eu tenho o Rapid Viena que em 4 jogos tem 1 vitória e 3 derrotas, fez 3 gols e sofreu 7. Vamos dar uma olhada no histórico? Rapid Viena dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols, até porque ele é um time austríaco e o campeonato austríaco por si só já é bem over, a gente tem bastante gols nas partidas. Dos últimos 9 jogos, em 7 foram ambas marcam, como eu disse. O West Ham dos últimos 4 jogos vem sofrendo gols. Bom, é só isso que eu tenho de interessante. Então vamos lá para essa partida aqui. Essa odd aqui do West Ham tá alta porque o West Ham ele tá poupando jogadores. Normalmente ele entra com time misto / time reserva, tá bom? E também porque se ele empatar essa partida aqui não é ruim para ele. Ele já consegue uma classificação, ele só não conseguiria garantir a primeira posição também. Só que nesse caso eu não vou explorar a vitória, não vou explorar mercado de resultados, eu venho para explorar o mercado de gols, porque eu tenho um Rapid Viena que precisa muito se expor, ele está na lanterna do grupo, porém, ele vencendo, ele já consegue chegar a 6 pontos, já consegue estar disputando ali uma segunda posição, ou até uma terceira posição, porque o terceiro colocado pelo menos vai para a Conference League, e eu tenho o West Ham que é um time melhor, mesmo sendo um time misto, um time reserva, é um time melhor que esse time austríaco, ele tem condições sim de castigar no contra-ataque e a tendência da gente ter um jogo muito aberto, tá bom? Porque eu tenho uma equipe que é mais fraca e ela precisa muito se expor. Prefiro ficar no mais de 1,5 e é isso, para mim só mais de 1,5, eu não vou buscar mais nada além disso, placar para mim. Um 2-0 pro West Ham, um 2-1, dependendo de como o Rapid Viena se expor, pode ser um jogo de bastante gols e um jogo bom para buscar mais gols no final da partida, tá? Até porque uma derrota aqui, um empate é praticamente adeus pro Rapid Viena. Também às 2h45, só que agora indo para a Conference League, eu tenho o jogo do Copenhague, nosso queridíssimo Copenhague da Dinamarca, que vai visitar o Lincoln Reds, que é um time de Gibraltar. Né? Já está explicado aqui essa odd de 19, até porque Gibraltar não é um país tão conhecido assim no futebol. Vamos lá, o Copenhague é o líder do grupo, só que esse grupo está embolado. Tem o Slovan com 7, o PAOK com 7, então todos os 3 têm chance de classificação. Só que o Copenhague vai pegar o time mais fraco e é jogo que ele tem que vencer para ele já garantir essa classificação e não ficar dependendo de tomar susto no final, na última rodada. O Lincoln em 4 jogos tem 4 derrotas, saco de pancadas, fez apenas 2 gols e sofreu 11. E eu tenho o Copenhague que em 4 jogos fez 9 gols e sofreu 5. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Lincoln nos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Copenhague em 24 jogos de invencibilidade, os últimos 10 em 8 foram ambas marcam. O que eu venho explorar para essa partida aqui? Essa cotação aqui está muito baixa para a vitória, porém quem gosta de trabalhar com odd baixa é um jogo que muito, mas muito provavelmente mesmo
o Copenhagen vai vencer e vou te falar, vai até vencer bem essa partida aqui, porque realmente o time do Lincoln Reds é muito fraco. Então, quem gosta de trabalhar com a de baixa, beleza. O que eu venho explorar nessa partida aqui no ao vivo é o mercado de vitória no primeiro tempo. Se o Copenhagen começar amassando, já querendo decidir logo essa partida no primeiro tempo, eu vou tentar buscar no ao vivo. Pré-live eu já considero um pouco perigoso, tá? Porque pode ser que o Copenhagen entre dormindo, tá ligado? Entra ali meio sem vontade, só ir acordando no decorrer da partida e acabar fazendo gol só no segundo tempo. Uma outra coisa interessante que dá para buscar aqui é o mercado de gols. O mais de gol e meio, ele tá pagando praticamente a mesma coisa que a vitória e pode valer a pena, porque a tendência desse jogo aqui é o Copenhagen vencer e vencer bem também. Tá legal? Placar para mim, 3-0 Copenhagen. Tem tudo para ser um jogo tranquilo, né? Tudo para ser um jogo tranquilo, mas é o futebol. Tem um outro jogo também que é muito parecido com essa situação. Também é 2h45, também pela Conference League, só que é o jogo do Tottenham, tá? O Tottenham que vai visitar o Mura que é um time da Eslovênia. Vamos dar uma olhada na classificação. O Mura é um saco de pancadas também. Em 4 jogos tem 4 derrotas, fez 2 gols e sofreu 10. E o Tottenham em 4 jogos tem 2 vitórias, um empate e uma derrota, fez 10 gols e sofreu 6. Só lembrando que o Tottenham também é um time que poupa jogadores aqui, tá? Ele entra com um time reserva, time misto, por isso que ele está com essa campanha aqui bem mais ou menos. Só que a diferença é que o Copenhagen, ele já é líder do grupo, o Copenhagen ele só vencer que ele se classifica, e o Tottenham não, o Tottenham é o segundo colocado, ele está 3 pontos atrás do primeiro e 1 ponto na frente do segundo. O grupo está super embolado aqui, é um jogo que o Tottenham, se ele quiser se classificar, ele precisa muito vencer esse jogo. Vamos dar uma olhada no histórico? O Mura vem de 6 jogos sem vencer, 7 jogos sofrendo gols. Dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols, só que dos últimos 7 em 5 foram ambas marcas. Dos últimos 6 em 5 foi a primeira equipe a sofrer, só coisa ruim aqui do Mura. E o Tottenham vem de 3 jogos de invencibilidade. Vamos lá, para essa partida aqui, tem essa vitória aqui, para quem gosta de odd baixa, como eu disse. Uma outra coisa aqui que dá para buscar, eu também vou buscar, é tentar essa vitória do primeiro tempo, dependendo de como desenhar o jogo. Nesse caso aqui é um pouquinho mais complicado por causa do time reserva do Tottenham, mas como o Moura é realmente um time muito fraco, eu vou tentar explorar no ao vivo sim, se o Tottenham já começar amassando. Outra coisa que dá para buscar também é o mercado de mais de 1,5 gol, porque também paga a mesma coisa que a vitória ali, aproximadamente, eu acho que está até pagando mais, tá? Aí eu deixo a critério de quem sente mais à vontade, explorando o mercado de resultados, mercado de gols. Quem não gosta de trabalhar com essa odd baixa, cara, é só pular o jogo, não precisa vir falar que odd baixa não dá dinheiro, não sei o quê. Todo método, quando ele é bem feito, bem executado, ele pode dar dinheiro. O seu método não é melhor do que ninguém, o meu método não é melhor do que ninguém. Quem gosta de trabalhar com odd baixa e sabe fazer isso, dá para ganhar dinheiro sim, tá bom? Preste atenção, ninguém tem que ficar criticando ninguém é melhor do que ninguém. Então, quem gosta de trabalhar, dá para trabalhar. Uma outra coisa que dá para explorar também é deixar esse jogo de stand-by, esse jogo, o jogo do Copenhagen, deixa ele selecionado ali no SofaScore, né? E tipo, deixa o jogo rolar, porque pode ser que o Tottenham comece desligado, né? O Copenhagen comece desligado. E tipo assim, fica ali, não consegue fazer o gol, essa odd vai subindo, chega no segundo tempo, vem uma odd legal, uma odd de 1.7, 1.8, aí dá para buscar essa vitória, tá bom? Porque normalmente esses jogos, quando o time começa desligado, no segundo tempo, tipo, o cara já entra no 220 para tentar matar a partida, que aí se dá conta. Então, pode ser interessante sim buscar uma odd baixa, deixar esse jogo de stand-by, como eu disse. Placar para mim também, esse jogo tem tudo para ser uns 3-0 pro Tottenham. Dando um time na Europa, indo agora para o Campeonato Egípcio, às 3 horas da tarde eu tenho um jogo do Brabo Al Ahly, que vai receber o Smoura. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Al Ahly tem 5 jogos, 5 vitórias, fez 14 gols, sofreu 5, tá voando. O Al Ahly tem média de quase 3 gols, o ataque, e sofre 1 gol por partida. Vai pegar o Smoura, que é um time que está invicto, tá? Toma cuidado que é um time que está invicto, fez 8 gols e sofreu 5 também. É um time que está sendo over. Vamos dar uma olhada no histórico? O Al Ahly vem de 6 vitórias seguidas, 8 jogos de vencibilidade. O Al Ahly começou muito bem essa temporada. Dos últimos 8 jogos, em todos 8, foi a primeira equipe a marcar, e dos últimos 7, em 5, ele venceu o primeiro tempo. Já o Smoura, como eu disse, 4 jogos de invicto, dos últimos 8, em 6 foram ambas marcam, e dos últimos 9, em 7 foi a primeira equipe a marcar. Dito isso, vitória do Al Ahly, tá? Eu não tenho essa cotação aqui, mas eu já dei uma olhada. Ela está em torno de 1.35, 1.40. Al Ahly está jogando em casa, um time muito forte e tem tudo para vencer esse jogo. O Al Ahly é atual bicampeão da Liga dos Campeões da África. Ele tinha tudo até para ser campeão egípcio na temporada passada, mas quem ganhou foi o Zamalek. Mas também o Al Ahly chegou no momento que ele estava com 7 ou 8 partidas
atrasadas, porque o calendário ele embolou muito. Eu não sei se foi por causa da pandemia, não sei, mas eu sei que o Oly chegou a ficar 7 partidas atrás do Zamalek. Aí ele teve que jogar tipo de 3 em 3 dias, partida atrás de partida. Aí acabou que começou a tropeçar, o Zamalek passou e foi campeão. Só que o Oly começou bem e meteu 5 no Zamalek há 2 rodadas atrás, beleza? Acredito nessa vitória aqui. Quem quiser ficar no mercado de gols, porque o Oly é um time que faz muito gol, leva muito gol. E o Smorra também é um time over, dá para explorar. O pessoal que está com medo aí do fato do Smorra tá invicto, também é válido mais de 1,5, tá? Tem o jogo do Zamalek aqui, mas vou dar uma dica para vocês. Eu tomaria cuidado com essa partida. Toma cuidado com essa partida aqui, para não falar que eu não falei do Zamalek igual eu não falei da outra vez. 5 horas da tarde, voltando para a Europa League, eu tenho um jogo do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, que vai receber o Antwerp, da Bélgica. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Frankfurt é o líder da competição, tem 10 pontos, vai pegar o time mais fraco, que é o Lanterna. O Antwerp tem um empate, 3 derrotas, fez apenas 3 gols, sofreu 8, média de 2 gols por partida ele sofre. E o Frankfurt em 4 jogos fez 7 gols, sofreu 3, também tem uma média legal. Tá bom? O Antwerp ele ainda tem condições de pegar pelo menos uma terceira posição, tá bom? Ele pode ir por tudo ou nada, é isso aqui que eu tô querendo dar uma explorada. E o Frankfurt, ele precisa, se o Frankfurt ganhar, ele já é classificado como o primeiro colocado do grupo, tá? Só que com o empate ele já garante a classificação aí para uma segunda fase. O Frankfurt vem de 3 vitórias seguidas, 4 jogos de invencibilidade, dos últimos 8 em 6 foram ambas marcas. Dito isso, dá para explorar a vitória do Frankfurt? Dá. É um time bem melhor, está jogando em casa, tem tudo para vencer, até porque o Antwerp ele tem que se expor de qualquer forma, ele não pode ficar só na defesa. E ele se expondo, ele pode dar muita brecha para o Frankfurt fazer o jogo dele e conseguir levar essa vitória. Também dá para explorar o mercado de gols nesse jogo, tendo em vista que eu tenho o Frankfurt jogando em casa, um time mais forte, e um time mais fraco, que é visitante, e que um empate, uma derrota já bota ele de fora de tudo. Ele vai ter que se expor, ele tem que tentar ganhar essa partida aqui, tem que ir por tudo ou nada, e o mercado de gols aqui vem muito quente, mais de 1,5 quente, e o mais de 2,5 gols também vem muito, muito quente para quem gosta de uma oddzinha melhor, tá legal? O que pode tornar esse back perigoso, né, essa vitória perigosa, é se o Frankfurt vier meio relaxado, tipo, o empate tá bom, né, eu vou conseguir me classificar. Só que eu considero ser muito difícil esse jogo ficar frio, pelo fato do Antwerp realmente ter que se expor, ele vai acabar dando espaço para o Frankfurt acaba aproveitando sim, tá bom? Placar para mim desse jogo, 3-1 para o Frankfurt. Outro jogo aqui das 5 horas, mudando de grupo, eu tenho o PSV Eindhoven, que é o time holandês e que vai jogar na Holanda, enfrentando o Sturm Graz, que é o time austríaco. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O PSV está mal no grupo, é o terceiro colocado, porém o grupo está completamente embolado. O Mônaco é o líder com 8, Real Sociedade com 6. As duas equipes vão se enfrentar. Então, dependendo do resultado aqui, o PSV ganhando do Lanterna, ele já consegue chegar numa zona de acesso e depender só dele na última rodada, o que seria muito bom. O Sturm Graz é o Lanterninha aqui, tem um empate, 3 derrotas, fez apenas 2 gols, sofreu 7. Tem um ponto e uma chance remota de se classificar se ele ganhar do PSV e o Mônaco ganhar do Real Sociedade, depois o Mônaco ganhar do PSV e ele ganhar o confronto direto, dá para ele ir para segundo lugar. Só que assim, também dá para ele chegar em terceiro e buscar uma vaga na Europa League. Só que para isso ele precisa vencer o PSV e ele vai ter que se expor. Tá? Tropa, eu quero dizer para vocês que esses jogos de final de fase de grupos normalmente são jogos de desespero, tá? Se vocês quiserem buscar mercado de gols em quase todos esses jogos aqui, vale a pena. O problema é que tem muito jogo que para mim é bom, só que a odd está muito baixa, pelo menos ao meu ver, não vale. Eu tentei separar para vocês realmente os jogos que eu tenho mais confiança e os jogos que a odd pelo menos está decente para entrar, ao meu ver. Não quer dizer que os outros jogos aqui que vocês acham, que vocês considerem jogos bons, não sejam bons, tá? Eu não sou dono da verdade, eu não venho aqui trazer os melhores jogos, eu só venho dar a minha visão do que eu pretendo trabalhar. Eu espero também contribuir com a visão de vocês. De repente ajudar a vocês firmarem uma entrada, ou então, né, ajudar vocês a correrem de uma furada. Esse é o grande objetivo, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. O PSV vem de 4 jogos de invencibilidade, dos últimos 10 em 8. Ele teve pelo menos 3 gols em suas partidas, é um time over. Já o Sturm Graz vem de 6 jogos sem vencer, ele está mal até no campeonato austríaco. 6 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 5 em 4. A gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 em 4, foi ambas marcas. Como eu disse, o campeonato austríaco é um campeonato muito over. Dos últimos 6 em 5 foi a primeira equipe a sofrer, dos últimos 5 em 4 foi perdeu o primeiro tempo,
Só derrota aqui no histórico do Sturm Graz. Dito isso, o que é que eu quero explorar? Também é uma partida semelhante àquelas outras duas. Eu venho para tentar explorar uma vitória no primeiro tempo ao vivo. Venho para explorar o mercado de gols aqui, vem muito quente. Mais de gol e meio, safe, mas o mais de 2 gols e meio aqui vem muito quente. Porque como o Sturm Graz tem chance ainda de classificação e o PSV ele é o terceiro, ele precisa muito ganhar esse jogo, a tendência da gente ver um jogo aberto é muito grande, jogo de muitos gols é muito grande, a gente ter essa tendência, tá bom? Então mais de 2 gols e meio para mim vem muito quente nessa partida. E também vou tentar buscar essa vitória no primeiro tempo, aproveitando esse péssimo momento que vive o Sturm Graz, o PSV já vier para decidir, eu vou estar dentro. Tá, placar para mim, 4-1 PSV. Eu estou acreditando que o PSV vai fazer uma boa partida amanhã. Também às 5 horas, indo agora para a Conference League, para a gente fechar os jogos europeus de amanhã, eu tenho a Roma contra o Zorya, é a mesma situação, tá? Eu tenho muitos jogos com a mesma situação, eu estou botando no vídeo porque são situações que eu gosto de explorar, que normalmente dá certo para mim, principalmente no ao vivo. Vamos lá, a Roma é segunda colocada, tem 7 pontos, o Zorya tem 6, então é um jogo muito importante, o Bodo Glimt tem 8 aqui, esse grupo está muito embolado. A Roma em 4 jogos fez 11 gols, sofreu 9, é um time muito over, e o Zorya em 4 jogos fez 4 gols e sofreu 6, é um time que sofre mais gols do que faz. Vamos dar uma olhada no histórico? A Roma é um time over, a Roma de Mourinho, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam. A Roma dos últimos 5 jogos em 4 foi a primeira equipe a sofrer. E o Zorya dos últimos 7 jogos em 5 foi a primeira equipe a marcar. Para quem não sabe, o Zorya é um time da Ucrânia. Vamos lá, a Roma, por mais que ela tenha odd baixa, a Roma é um time que poupa jogadores, tá? Ela coloca time reserva, time misto. Roma tem tudo para vencer? Tem, mesmo com o time misto, ela é muito superior ao Zorya da Ucrânia. Veio explorar a vitória do primeiro tempo ao vivo, só que para mim é um jogo bom para o mercado de gols. A Roma precisa vencer esse jogo. O Zorya não pode nem pensar em empatar, senão ele vai estar eliminado. Então é um jogo muito aberto, duas equipes precisando do resultado. Cravo mais de gol e meio no safe. Mais de 2 gols e meio aqui para quem gosta de uma odd alta também vem muito quente, até porque jogos da Roma normalmente a gente consegue ver pelo menos 3 golzinhos, tá bom? Placar para mim 3-1 para Roma. 7 horas da noite pelo Brasileirão eu tenho o Santos que vai receber o Fortaleza, jogo difícil demais, tá? O Fortaleza vendo uma sequência muito ruim, acabou vencendo a última partida e eu tenho o Santos que é aquele ganha, perde, vamos dar uma olhada na classificação. O Fortaleza ele caiu demais, hoje ele está em 5º colocado, mas ele está correndo risco de sair do G6, para quem não sabe, os 6 primeiros eles garantem vaga direta na Libertadores e do 7º ao 9º tem a pré-Libertadores. E o Fortaleza hoje ele está a 4 pontos do Fluminense, 5 pontos do Internacional. São 2 partidas? São 2 partidas, mas faltam 4 ainda, então dá para buscar. E eu tenho o Santos que beira a zona do rebaixamento e beira ao mesmo tempo a Libertadores, porque ele está a 4 pontos do G9, que são 2 partidas, e ele está atualmente a 5 pontos da Série B. Só que assim, o Bahia ele tem um jogo a menos. Se o Bahia ganhar esse jogo a menos, ele vai a 40 e o Santos ficaria a 2 pontos da zona do rebaixamento. Então o Santos, ele mais do que nunca, ele tem que ganhar essa partida aqui jogando em casa e Marinho volta. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam. Fortaleza não perde para o Santos há 5 partidas, tem um retrospecto muito bom contra o Peixão. Santos dos últimos 9 jogos em 9, a gente teve menos que 3 gols. Fortaleza dos últimos 7 em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Dito isso, para essa partida aqui, o que eu quero explorar, não venho explorar o mercado de resultados, tá bom? Tô fora. Por mais que o Fortaleza não viva um bom momento, o Fortaleza ele tem um time melhor do que o Santos hoje, é um time bem treinado e eu tomaria muito cuidado. Então, eu exploraria nesse jogo, mesmo sendo perigoso, era o mercado de menos gols, menos 3 gols e meio, pelo estilo de jogo do Santos, tá? E pelo estilo de jogo do Fortaleza fora de casa. Eu acredito que o Fortaleza ele não vai se expor na Vila contra o Santos, ele vai fazer um joguinho mais trucado e o estilo de jogo do Santos já é assim, tá? O Santos também, mesmo precisando da vitória, ele não vai para ataque igual o maluco, que ele não precisa disso e o estilo de jogo do Santos é ali, mais cadenciado, busca 1-0, 2-0, tá? Eu buscaria o menos 3 gols e meio. Se sair um gol rápido, aí a tendência do jogo é ficar bastante aberto, mas no meu ver, essa partida aqui tem tudo para ser uma partida mais truncada. Eu até cravaria 1-0 Santos, tá? Mas eu não colocaria meu dinheiro no mercado de resultados, não. O outro jogo do Brasileirão que eu tenho aqui é às 8 horas da noite, Ceará contra Corinthians, outro jogo difícil demais, essa rodada do Brasileiro tá bem difícil, cara, bem difícil mesmo. Vamos dar uma olhada aqui na classificação.
Corinthians é o quarto colocado, está no G6 aqui o Corinthians. Dito, então, o empate não é ruim para o Corinthians, esse empate fora de casa. E eu tenho o Ceará que está no G9, tá? O Ceará hoje é o último time que vai para a pré-Libertadores, tem 46 pontos. Porém, ele está apenas 1 ponto do América Mineiro, está 3 pontos do Cuiabá. Tá complicado, tá muito embolado aqui. Ó. Ele tá 1 ponto do Inter, tá 2 pontos do Fluminense. Ele tem chance até de ir pro G6 se ele ganhar esse jogo aqui. Vamos dar uma olhada no histórico primeiro. Dos últimos 5 jogos entre as duas equipes, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam histórico de confronto over. Ceará vem de 3 jogos de vencibilidade. O que eu quero chamar a atenção nessa partida é o seguinte: o Corinthians jogando fora de casa, aqui no Brasileirão, aqui está aparecendo só 5, para vocês está aparecendo 3, né? Mas na verdade são 7 jogos que o Corinthians não vence fora de casa, tá? 7 jogos que o Corinthians não vence fora de casa. Até porque o Silvinho, quando joga fora de casa, ele é um covarde. Ele bota o time para não atacar. O Roger Guedes, ao invés de ser ponta, ele é auxiliar de lateral, né? Ele fica voltando para marcar o lateral. Não sei o que passa na cabeça do Silvinho. Independente do time que ele enfrente, se é um time forte ou um time fraco, ele vai jogar na retranca ali, como se o empate fosse ótimo para ele. Já o Ceará jogando em casa aqui no Brasileirão, ele vem de 3 vitórias consecutivas. Vamos lá, se eu fosse explorar alguma coisa nessa partida, sendo bem sincero com vocês, eu exploraria também o mercado de menos gols, porque mesmo o Ceará jogando em casa, eu acredito que o Ceará não vai se expor contra o Corinthians. O Ceará não vai dar isso pro Corinthians, que é isso que o Corinthians realmente gosta. Porque o Corinthians fora de casa é um time que quer ficar na retranca e tentar buscar um contra-ataque. Acredito que tem tudo para ser um joguinho mais truncado, tá bom? Então eu cravaria ao menos 3 gols e meio. Mercado de resultados também estou fora. Teoricamente, daria para explorar um dupla chance para o Ceará, mas, porra, é muito difícil entrar contra o Corinthians, tá bom? Muito difícil mesmo. Placar para mim desse jogo tem cara de empate, jogo de 1-1. Tem outro jogo do Brasileirão aqui, 8 horas da noite, que é da Série B, Cruzeiro contra o Náutico. Só que assim, tropa, o Náutico não pode subir nem pode cair. O Cruzeiro não pode subir nem pode cair. Então eu tenho um jogo que não tem interesse para nenhuma das duas partidas, para nenhuma das duas equipes. E se o jogo não tem interesse para os times, ele não pode ter interesse para mim também, não pode valer o meu dinheiro, então por isso eu estou fora. Também aconselho a ninguém entrar nesse jogo aqui nem no ao vivo, tá bom? E para a gente fechar o nosso dia às 9h30 da noite pelo Campeonato Argentino, eu tenho o River Plate que está voando, que vai receber o Racing. Só que antes, está vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Então, conto muito com a ajuda de vocês, são vocês que fazem esse canal crescer, até porque esse canal não é meu, esse canal é nosso. Então, conto muito com a ajuda de vocês, deixa o like aí, deixa o comentário, tá bom? Porque é isso que faz o YouTube ir divulgando o canal para outras pessoas que gostam de apostas, mas de repente nunca viram aqui. Ele bota assim do lado aqueles recomendados e tal, isso aí que faz o canal crescer, atingir mais pessoas e a nossa tropa crescer também. Vamos lá, tropa. Esse partido aqui, porque o River tá voando demais. O River em 21 jogos tem 15 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, tem 49 pontos, ele tem 9 pontos na frente do segundo e tem um jogo a menos. E o River em 21 jogos fez 44 gols, tem média de mais de 2 gols por partida do ataque e sofreu apenas 13, é um time que sofre pouco gol. Vai pegar o Racing, que é o time meio de tabela aqui, 21 jogos, tem apenas 26 pontos, é quase metade dos pontos do River Plate. Ganhou 6, empatou 8 e perdeu 7, fez 19 gols, sofreu 16. É um time under porque ele faz menos gols do que jogos e toma menos gols do que jogos também. River Plate jogando em casa, em 11 jogos, tem 8 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota, excelente mandante. Fez 25 gols em casa e sofreu 6. E o Racing é um bom visitante, tá? Isso aqui que eu queria chamar a atenção. Em 11 jogos ganhou 4, empatou 4, perdeu 3. E o Racing fora de casa tem um time um pouquinho mais over, fez mais gols do que partida, 12, só que sofre poucos gols, sofreu 8. Vamos dar uma olhada no histórico. O River não perde para o Racing há 7 partidas, então tem um bom retrospecto aí. O River vem de 15 jogos de invencibilidade. Que momento do River, que momento. Os últimos 5 jogos, em todos os 5 foi a primeira equipe a marcar. Os últimos 5 jogos, em todos os 5 venceu o primeiro tempo. E o Racing dos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcas. Para essa partida aqui, para ser sincero com vocês, eu gostaria muito de ter uma odd pelo menos de 1,50 para entrar com empate nula. Por mais que o River seja muito favorito para vencer, está fazendo uma grande campanha, está jogando em casa, tem tudo para manter essa sequência aí de vitória e de invencibilidade. Cara, o que me pega é porque o Racing é um bom time visitante, né? Então é um time que de repente consiga arrastar esse jogo para um 0-0, é um time que sofre poucos gols também.
Tá bom? Então pode ser um jogo perigoso. Separei para, de repente, quando você fizer esse jogo, é só tiver um pouquinho maior, você conseguir pegar um empate anula, pelo menos numa cotação de 1,18, vale a pena, tá? Até porque o River está 15 partidas invicto. E também para quem tem muita confiança no River, no momento que o River está, acredita que o River vai vencer, pode valer a pena porque o River realmente tem tudo para vencer pelo momento que ele está vivendo. Esse jogo, para ser sério com vocês, se continuar nessa cotação, é um jogo que eu vou tentar assistir e tentar buscar alguma coisa no River ao vivo se ele começar bem, tá? Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de quinta-feira. A gente não tem tanto jogo assim muito interessante, com ódio muito interessante, porém, como eu disse, tentei separar o melhor possível, tanto para o pré-live quanto para o ao vivo. Espero que a gente mantenha esses dias bons que a gente está tendo e não esqueça de fazer gestão de banca para dias ruins, eles vão chegar. Tamo junto, muita fé, bora para cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Al-Ahly. Tá jogando em casa, vai pegar o Esmorra. É um jogo difícil, porque o Esmorra vem invicto, só que o Al-Ahly vem com 5 jogos, 5 vitórias. É um time que tem dado muita sorte pra gente e vamos permanecer aí. Segundo jogo, cravei a vitória seca do PSV. Vai jogar em casa contra o Sturm Graz. O PSV precisa vencer se ele quiser se classificar. E enfrentando o time da Áustria, o time mais fraco do grupo, jogando em casa, jogo sim pra ele vencer e até vencer com tranquilidade. E pra gente fechar o nosso bilhete, coloquei vitória seca do Copenhagen também. Vai jogar em casa, precisando vencer para se classificar. Vai pegar ali com o Reds, que é o time de Gibraltar, e eles têm tudo para vencer, na verdade tem tudo para amassar a partida. Essa nossa tripla deu um total de 1,89 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso, e tamo junto, muita fé, pra cima!